Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à última aula do nosso curso de Princípios de Histologia Humana. Nessa aula a gente vai falar sobre o tecido nervoso. Então, só lembrando uma informação que eu dei anteriormente para vocês, lá nas primeiras aulas, os órgãos do nosso corpo são formados basicamente pelos quatro tipos de tecido, tá? Uma combinação dos quatro tipos de tecido: tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. Uma exceção a essa regra são os órgãos do sistema nervoso, que são formados basicamente por tecido nervoso, tá? Que é um tecido especializado na condução de impulsos nervosos e na coordenação das diversas funções orgânicas. Pois bem, o sistema nervoso ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelos órgãos do encéfalo, que é a massa nervosa localizada no crânio, e pela medula espinhal, que é a massa nervosa protegida pelo canal vertebral, o conjunto de vértebras. Portanto, o sistema nervoso central ele está protegido por um aparato ósseo, que nós chamamos de neuroeixo. Tá? Então, o sistema nervoso central é aquele que está localizado no neuroeixo, que é um aparato ósseo que protege esses órgãos do sistema nervoso central. Tudo que está fora, todos os neurônios que estão fora desse neuroeixo, ou seja, o tecido nervoso que está fora do neuroeixo, nós chamamos de sistema nervoso periférico. E aí inclui os diversos nervos cranianos e espinhais, gânglios nervosos, tá? Células relacionadas com os sentidos, com as sensações, então retina, epitélio olfatório, os botões gustativos da língua, os corpúsculos sensoriais da pele e assim por diante, tá? Todas essas outras estruturas fora do neuroeixo são considerados sistema nervoso periférico. Origem do tecido nervoso. Então, a origem embrionária do tecido nervoso nós chamamos de neurulação, que acontece por volta do final da terceira semana e na quarta semana de desenvolvimento embrionário. Então, vamos lembrar lá. O embrião é formado por aqueles três tecidos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. A gente viu que o mesoderma dá origem a todos os tecidos conjuntivos e tecidos musculares. O tecido nervoso ele surge a partir do ectoderma, tá? A partir do folheto embrionário mais externo, o ectoderma. Então, no final da terceira semana de desenvolvimento, início da quarta, o que acontece? Algumas células na região central do embrião, do ectoderma, tá? No ectoderma, algumas células começam a se multiplicar mais, formando o que nós chamamos de placa neural, tá? Que é essa linha que vai percorrer o embrião da região anterior até a região posterior, até a região caudal. Essa placa neural de células em multiplicação rapidamente começa a se invaginar, formando o que nós chamamos de sulco neural. Sulco neural. Esse sulco neural, né, de células em multiplicação e se aprofundando em direção ao mesoderma, rapidamente se destaca do ectoderma, formando o que nós chamamos de tubo neural, que vai atravessar o embrião da região cefálica até a região caudal. O tubo neural, posteriormente, ele vai se multiplicar mais na região anterior do embrião, formando o encéfalo, e o restante do tubo neural vai dar origem à medula espinhal. Juntamente com esse desprendimento do tubo neural, também se desprende o que nós chamamos de crista neural, tá? Células das cristas neurais, que ficam de um lado e de outro do tubo neural. As cristas neurais vão dar origem aos gânglios do sistema nervoso periférico e também a algumas outras células, como, por exemplo, os melanócitos da pele, tá? As células que conferem coloração para a pele. Nessa imagem aqui, a gente vê a seta apontando o tubo neural formado, tá? Então, a origem do sistema nervoso, do tecido nervoso, é a origem ectodérmica, tá bem?
E toda essa migração de células, né, essa multiplicação e migração de células acontece estimulada pela notocorda, principalmente a notocorda, que é um bastão que funciona como se fosse o primeiro esqueleto do embrião. Tá bem? Isso aí, a gente falando ao final do primeiro mês, praticamente já está formado o tubo neural. Tá? E aí vai acontecer, obviamente, nas próximas semanas do desenvolvimento embrionário, a neurogênese, tá? A formação de todos os neurônios, células da glia e do sistema nervoso como um todo. Mas o evento inicial é o surgimento do tubo neural, tá? Que acontece aí já na quarta semana do desenvolvimento. Então, como eu já falei para vocês, os tipos celulares do tecido nervoso são os neurônios e as chamadas células da glia. A gente tem, obviamente, muito mais células da glia do que neurônios. Então, estima-se que para cada neurônio exista 5 células da glia, pelo menos. Tá? Então, a quantidade de células da glia é muito maior. Os neurônios são as células especializadas na transmissão do impulso nervoso. Então, são células que têm a capacidade de excitabilidade da membrana celular. Então, são capazes de transmitir o impulso nervoso, enquanto que as células da glia não transmitem o impulso nervoso, mas dão suporte para os neurônios, tá? Para que a transmissão do impulso nervoso se dê da melhor maneira possível. Então, são células de suporte, as células da glia. Nessa imagem aí, vocês veem um neurônio bem nítido aí no meio, e ao redor desse neurônio, inúmeros núcleos de células da glia, tá bem? A gente vai falar mais na frente sobre as especificidades dos vários grupos de células da glia. Então, vamos começar a falar do neurônio. Então, os neurônios são células que têm tripla função. Primeiro, função sensorial, função de perceber as situações, as alterações, as condições, tanto do meio interno, e aí quando eu falo meio interno, pressão arterial, osmolaridade, tá? Concentrações plasmáticas, tudo isso é feito por neurônios, e também as sensações do meio externo, formação de imagens, né, da visão, captação de sons, odores, sabores, tudo isso também é feito por neurônios, tá? Função sensorial, segundo, função de processamento, processar essas informações que foram adquiridas do meio externo e também do meio interno, no nosso organismo, e, por último, a função motora, que é a função de responder a essas informações que foram capturadas. Tá? Os neurônios eles fazem essas três funções básicas. Neurônios são células em geral, células grandes, embora que existam neurônios pequenos. São células que são formadas pelas seguintes porções. O corpo celular, que nós também chamamos de pericário, tá? O corpo celular, que é o centro trófico da célula, é onde está presente todas as organelas, o núcleo, tá? É o centro de comando da célula nervosa, corpo celular. Do corpo celular partem inúmeros prolongamentos. Um prolongamento maior, que é o responsável pela transmissão, pela condução do impulso nervoso de um neurônio para o outro, nós chamamos de axônio, e uma série de outros prolongamentos menores, e aí podem ser milhares ou até milhões em um único neurônio, que nós chamamos de dendritos. Em geral, são os dendritos que captam o impulso nervoso de um neurônio para o outro, formando uma grande rede de transmissão de informações. Tá bem? Então, a estrutura básica do neurônio é essa. Lembrando que as organelas, em geral, estão localizadas no corpo celular. Aqui, essa outra imagem, a gente consegue ver, né, numa preparação em prata, em ouro, desculpa, a gente consegue ver o corpo celular, também chamado de pericário, que é a região mais volumosa do neurônio, e os prolongamentos que partem desse corpo celular, né? Os inúmeros prolongamentos menores, chamados de dendritos, e o prolongamento maior e único, o axônio. No corpo celular, como eu disse, estão presentes todas as organelas. Em geral, a gente vê um núcleo grande com a cromatina frouxa e um nucleolo, em geral um ou dois nucleolos bem evidentes.
o que demonstra que essa célula ela é ativa na síntese de proteínas. Além disso, existe riqueza em retículo endoplasmático rugoso, que nós chamamos de corpúsculos de início, no caso dos neurônios, o retículo endoplasmático rugoso, e complexo de Golgi também, além de bastante mitocôndrias necessárias para o trabalho de transmissão do impulso nervoso, tá? A geração de energia para o impulso nervoso. Em geral, um local do neurônio em que o axônio sai é chamado de cone de implantação e é um local que tem menos organelas do que o restante do corpo celular. Tá bem? Então, nessa imagem anterior aqui que eu mostrei para vocês, dá para vocês verem o núcleo e o nucleolo bem evidente, tá? O que indica que os neurônios são células que produzem ativamente proteínas, tá? Proteínas. Nessa outra imagem aqui a gente vê novamente um neurônio corado em HE dessa vez, é o nucleolo bastante evidente, a cromatina frouxa, mostrando que o DNA do neurônio está sempre sendo transcrito e traduzido em proteína. A gente vê aí regiões mais fortemente coradas pela hematoxilina, que são regiões chamadas de corpúsculos de início, que na verdade é onde estão os retículo endoplasmático rugoso. E no local de saída do axônio, que é o cone de implantação, geralmente a gente não encontra muitas organelas, tá? A gente não encontra muitas organelas na célula. Qual a importância dos neurônios produzirem tanta proteína? A comunicação entre um neurônio e outra é chamada de comunicação sináptica ou simplesmente sinapse. E essa comunicação é uma comunicação química, é uma comunicação feita a partir de substâncias chamadas de neurotransmissores, que são proteínas, de uma forma geral. Então, os neurotransmissores são sintetizados no corpo celular, tá? Pelo retículo endoplasmático, e são endereçados via complexo de Golgi até o terminal do neurônio, onde um neurônio faz comunicação com outros neurônios. Tá? Nesse terminal, que a gente chama de terminal sináptico, é onde acontece o encontro de um neurônio com outro, as sinapses nervosas. É justamente onde os neurotransmissores, né, de origem lá do corpo celular são eliminados. Tá bem? Então, os neurotransmissores são produzidos no corpo celular e são endereçados a partir de movimentos de intracelulares, que a gente chama de ciclose, são endereçados até os locais de comunicação interneuronal, né, as sinapses, tá bem? Como eu falei para vocês anteriormente, as células da glia, elas são bem mais numerosas do que os neurônios. Para cada um neurônio, a gente tem 5 células da glia, em média. Em técnicas usuais, padrão de histologia, a gente não consegue diferenciar tão bem as diferentes células da glia. Por exemplo, aqui a gente só consegue ver, né, os neurônios bem visíveis e os núcleos das várias células da glia. Tá bem? E todo esse restante aí de tecido mais acinzentado são os prolongamentos dos neurônios, dendritos, axônios, tá? Que a gente também precisa utilizar técnicas mais especiais, como impregnação com prata, com ouro, para visualizar melhor os prolongamentos celulares e as células da glia. Primeira célula da glia que eu vou falar para vocês são chamados oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são células localizadas no tecido nervoso central, relacionadas com a produção da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma estrutura formada pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central que isola eletricamente os axônios, tá? Da maioria dos neurônios. No sistema nervoso periférico, a célula que faz a produção da bainha de mielina não é o oligodendrócito, mas é chamada células de Schwann ou células de Chivan. Tá? Fique à vontade para pronunciar da maneira que vocês preferirem. A bainha de mielina ela funciona como um isolante elétrico. Vamos imaginar um fio de energia, né, um fio de cobre, e aquela capinha de fora do fio, ou a fita isolante que a gente passe, seria a bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina ela funciona como um isolante elétrico, aumentando a velocidade da condução do impulso nervoso, tá? Tanto no sistema nervoso central
quanto no sistema nervoso periférico. Os axônios que têm bainha de mielina, nós chamamos de neurônios mielinizados ou fibras nervosas mielinizadas, e os neurônios que não têm bainha de mielina, nós chamamos de fibras nervosas amielínicas, bem? Obviamente, as fibras nervosas mielinizadas são muito mais eficientes na condução do impulso nervoso. Existem doenças relacionadas à deficiência de produção da bainha de mielina, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Tá? Existe uma deficiência na produção e uma destruição da bainha de mielina. Vocês depois podem pesquisar um pouco mais sobre. Os astrócitos são células que têm um formato bastante estrelado, células impressionantemente estreladas, e que estão relacionadas com a nutrição dos neurônios, do tecido nervoso. Então, em geral, o que a gente vê é os astrócitos associados a capilares sanguíneos, né, com os chamados pés vasculares, e eles auxiliam na nutrição dos neurônios, tá? Controlando as substâncias que podem ou não passar para o tecido nervoso. São células fundamentais na nutrição do tecido nervoso. Tá? É bom a gente lembrar que o tecido nervoso é o tecido mais ativo metabolicamente do organismo. Tá? A maior parte do oxigênio e da glicose que nós adquirimos é justamente utilizada pelo tecido nervoso. Então, os astrócitos fazem esse papel de intermediar a nutrição dos neurônios. Também a gente não consegue ver bem em preparações histológicas padrão, tá? Ou seja, HE, a gente não consegue ver bem os astrócitos, mas a gente pode utilizar técnicas usando prata ou ouro para visualizar os astrócitos, como nessa visualização aí. Vocês conseguem ver um vaso sanguíneo e um astrócito associado a esse vaso sanguíneo, tá? Com o seu pé vascular apontado aí pela seta branca, tá bem? Micróglia. A micróglia ou microglia são células, como o próprio nome já diz, células pequenas, células da glia pequenas, bem diminuídas, também pouco visualizadas na técnica de HE. Nessa técnica aí, as setas estão apontando seta preta maior, um neurônio, a seta azul, um astrócito, e a pontinha de seta mais abaixo, uma célula da micróglia. Essa diferenciação não é muito fácil, tá? A gente consegue só diferenciar melhor o neurônio, e as demais a gente chama em conjunto de células da glia. A micróglia, na verdade, é macrófago residente no tecido nervoso. Então, a micróglia está relacionada com a retirada de neurônios mortos, com a inflamação no tecido nervoso, tá? Então, é uma célula relacionada com a fagocitose. É um macrófago residente no tecido nervoso. Para a gente finalizar, é importante a gente falar sobre a distribuição dos neurônios no sistema nervoso central. Em geral, os corpos celulares dos neurônios se localizam em um local e os axônios estão localizados em outro local, tá? No sistema nervoso central, dando origem ao que nós chamamos de substância branca e substância cinzenta. No encéfalo, a substância cinzenta ela está localizada na periferia do encéfalo, né, dos órgãos do encéfalo, formando, por exemplo, o que nós chamamos de córtex cerebral, e a substância cinzenta é representada pelos corpos celulares dos neurônios. Já a substância branca é representada pelos prolongamentos dos neurônios. Como os prolongamentos dos neurônios são envolvidos pela bainha de mielina, que é uma substância lipídica, isso dá para o local do órgão que tem bastante axônio, né, dá uma característica, uma cor branca, tá, por causa da bainha de mielina. Na medula espinhal, isso inverte. A substância branca fica na periferia e a substância cinzenta no centro. Então, vejam essa imagem aqui. No centro da medula espinhal, a gente tem os corpos celulares dos neurônios, juntamente com os dendritos e células da glia, e na periferia da medula espinhal, a gente encontra substância branca.
Tá? O que está sendo visualizado aqui, ó, pessoal, são os axônios envolvidos por bainha de mielina, também por bainha de mielina. Então, essa foi a nossa aula de tecido nervoso. Leiam, leiam o material complementar, tá bem? Estudem bem as especificidades das células, de forma especial do neurônio, tá? Que é a principal célula do tecido nervoso, né? A célula responsável pela função básica, que é a condução do impulso nervoso. Estudem também essa diferença entre substância branca e cinzenta. Respondam depois o questionário. Espero que vocês tenham gostado desse curso, tenham aproveitado ao máximo. E espero também que a gente se encontre em outras oportunidades, em outros cursos, tá bem? Um abraço e até logo.